pessoas posições adequadas dentro do universo do trabalho, dentro das organizações. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, e eu sou Cal Mascarenhas, filósofo, consultor, palestrante, e estou aqui com vocês, lado a lado, com a minha queridíssima amiga e colega, Yara Oliveira. Bem-vinda, Yara. Seu som está desligado, querido. Olá a todos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E estamos aqui para fazermos esse trabalho acontecer, trabalho de orientação profissional. É um prazer ter todos vocês aqui nessa noite e nós vamos seguindo. Eu quero me apresentar, né? Fazer a minha autodescrição. Então, eu quero dizer para vocês que meu nome é Yara, o meu sinal é um sinal de cabelinho, e eu estou sentada aqui à frente de vocês, numa cadeira de escritório, e ao fundo aqui tem um quadro, uma lousa branca na parede e uma plantinha aqui do lado. Eu sou uma mulher de pele, olhos, cabelos claros, com alguns fios dourados à altura dos ombros. E eu estou vestida com uma roupa azul, um azul claro, e também uso óculos. Eu agora passo para cá se autodescrever. Muito bem, eu sou Cal Mascarenhas, tenho cabelos e barbas castanhos, sou um homem branco. Atrás de mim eu tenho uma tela de televisão com o cartaz do nosso evento, Navegando Possibilidades. Nesse cartaz nós temos uma jovem que está numa cadeira de rodas, uma jovem negra, sorrindo, e temos mais algumas informações sobre o evento. Quero também dizer que eu visto uma camiseta preta e tenho um blazer castanho por sobre ela. Muito bem, e vamos também dar boas-vindas ao Vinícius Rastari, que é o nosso intérprete de Libras hoje. Vinícius é um homem negro de pele clara, tem barba, ele está usando uma camisa marrom, né, Vinícius? Uma camiseta marrom, e atrás dele uma parede branca. Tá? Muito bem, estamos aqui, nós três, querendo passar para vocês aspectos interessantes sobre diversidade, sobre inclusão, e vamos também ter a felicidade de conversar com duas pessoas muito, muito queridas e muito especiais que vieram a brilhantar o nosso evento. Eu vou chamar, primeiramente, a nossa amiga querida Amanda Brito Orleans. Deixa aqui eu convidá-la. Muito bem, Amandinha, muito bem-vinda. Boa noite, Cal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Amanda, uma mulher branca, tenho os cabelos compridos, castanhos, ondulados, os olhos castanhos. Estou usando um batom vermelho, uma blusa branca com botões e atrás de mim é uma parede branca. Estou muito feliz de estar aqui com você, com a Cleiciane. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Amanda, ela é uma empresária, ela criou uma empresa que trabalha com diversidade e inclusão, ela é palestrante, é administradora e é uma pessoa com deficiência que ajuda muito outras pessoas com deficiência e ajuda empresas e instituições e organizações diversas a se colocarem mais capazes de trabalhar com diversidade e inclusão. Amanda, houve algo sobre você que tem a ver com a sua vida profissional que você gostaria de completar? Eu já posso falar ou que eu seja mais breve? Porque a história é longa do lado de cá, mas vou tentar resumi-la, né? Como você falou, Cal.
Hoje eu sou uma das cofundadoras de uma startup de impacto social que atua com diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente não atua apenas com a inclusão de pessoas com deficiência, a gente trabalha de uma forma macro com os outros marcadores sociais também, de gênero, de raça e etnia, de orientação sexual. E a gente, basicamente, nós apoiamos as organizações que querem virar essa chave, promover essa virada de chave, como a gente gosta de dizer. Trabalhar a diversidade não só como cumprimento de uma questão legal, mas como fator estratégico para a inovação. E antes de empreender, eu passei um pouco mais de 10 anos no ambiente corporativo, e sempre fiquei muito inquieta com o fato de não encontrar outras pessoas com deficiência ocupando aquelas posições, né? Hoje eu brinco dizendo que eu trabalho para fazer parte da última geração das primeiras, porque na grande maioria dos espaços pelos quais eu passei, o que eu ocupei, eu fui a primeira pessoa com deficiência. Geralmente eu sou a primeira empreendedora com deficiência, a primeira palestrante com deficiência. Eu tive a oportunidade de estudar no Instituto Federal da Bahia, que já foi Cefet, que já foi escola técnica, uma instituição centenária e que, entretanto, nunca tinha recebido uma aluna cadeirante, por exemplo. E enquanto eu estava preocupada, enquanto os meus colegas estavam preocupados qual estágio eles iam escolher ou onde é que eles iam fazer o intercâmbio, eu estava preocupada se a minha aula ia ser numa sala acessível. Então, muito se fala sobre a preparação das pessoas com deficiência, mas pouco se fala sobre as poucas condições que as pessoas com deficiência têm de permanecer na educação formal. Então, quando eu falo muito sobre a minha história, eu tenho muito cuidado de falar que a gente precisa desconstruir essa ideia de meritocracia, né? Porque às vezes a empresa fala que, vem aqui fazer uma palestra para os nossos colaboradores com deficiência, para que eles vejam que quando eles querem, eles podem. Eu falo, gente, vamos dar alguns passos atrás, no meu caso, algumas rodadas atrás, né, na minha cadeira de rodas, porque não é desse ponto que a gente tem que partir. A gente tem que entender que as desigualdades, elas existem, e não adianta a gente pegar a história de alguém que está ocupando um determinado espaço depois de muita luta e reduzir a luta de 18 milhões de pessoas. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de representar 18 milhões de pessoas, porque são pessoas que vivem desafios diferentes, né? E a E gente sabe. cada pessoa, Amanda, tem a sua história, tem a sua história pessoal e a sua história profissional, e lida com a questão da deficiência de formas diferentes. Mas há uma coisa muito interessante, que é perceber que vocês, nós, podemos estar juntos para construir um ambiente de trabalho, sobretudo as corporações, um ambiente de trabalho mais diverso e mais inclusivo. E eu só peço que a gente possa introduzir a outra queridíssima convidada dessa noite, para que possa nos abrilhantar aqui também, dizendo um oi para vocês, porque a gente tem uma série de perguntas para fazer, e um bocado de coisa que a gente quer saber e que tem a ver com a orientação profissional para líderes e gestores. Então, me ajudem a receber com enorme carinho Cleiciane Cruz, que é psicóloga, facilitadora de grupos, palestrante, que está fazendo formações agora em saúde mental e introdução ao trabalho da inclusão e diversidade. É uma pessoa que tem uma participação muito ativa também no Instagram, fazendo com que muito letramento relacionado à inclusão e diversidade seja espalhado para mais e mais pessoas. Cleiciane, é uma honra e uma grande alegria também ter você aqui junto com a Amanda e conosco para conversarmos a respeito de navegar em possibilidades dentro do âmbito da diversidade e da inclusão, sobretudo no âmbito do trabalho. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, boa noite, boa noite a todas, todas e todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer e uma honra imensa estar aqui, né, nesse espaço debatendo sobre um tema direto. A gente sabe, né, a Amanda que atua mais diretamente com as corporações, o universo organizacional, ela deve ter muito mais expertise para falar
sobre o quanto que isso ainda carece, essas discussões dentro do ambiente corporativo. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês, somando. Me autodescrever, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos lisos, ondulados, na altura do queixo, estou usando óculos, e uma blusa de manga comprida na cor cinza. Estou sentada na minha cadeira de rodas, e ao meu fundo aparece uma parede e uma porta branca. Espero que seja um espaço muito enriquecedor para todos, todas e todos que estão aqui nos assistindo. Você gostaria de dar uma complementação em relação àquilo que você faz hoje nos seus grupos como focalizadora de trabalhos em psicologia, em autoconhecimento, autotransformação? Há alguma coisa a respeito de como essas pessoas que passam pelo seu trabalho, que conhecem aquilo que você faz, podem também, de alguma maneira, melhorar aspectos nas suas vidas para que possam abrir caminhos dentro do universo do trabalho? Então, no momento, eu atuo na, na área clínica, né, como psicóloga clínica. Estou também iniciando meu trabalho na área da educação. E tenho uma certa experiência aí, né, voltada para o atendimento de pessoas com deficiência, tanto no atendimento clínico individualizado, quanto no grupo terapêutico, né? E uma coisa que sempre surge como demanda dentro desse contexto de atuação, uma das primeiras, né, é a ausência de profissionais de fato capacitados, né, com letramento na deficiência, no capacitismo, de entender como esse marcador ele se apresenta e através dos processos subjetivos, como isso vai impactar na autoimagem, na autoestima, na produção de sofrimentos psíquicos, e na construção também desse corpo e da deficiência quanto marcador identitário. Então, isso é uma demanda que surge em todos os contextos de atuação, né? E que, a partir disso, eu também, junto com, somando ao meu trabalho de palestrante, também tenho formado um curso aí voltado para clínica capacitista, muito nesse sentido, né, de ampliar as perspectivas desses profissionais, no sentido de ampliar esse letramento e, de fato, possa atender com uma maior qualidade as pessoas com deficiência, tanto no contexto clínico, né, mas também em outras áreas de atuação, como no ambiente operativo, porque se a gente tem profissionais, né, que atuam ali no RH ou no trabalho de recrutamento e seleção, desenvolvimento de carreira, se tem um olhar sobre a pessoa com deficiência, não a partir das narrativas que foram produzidas sobre esse corpo como corpo incapaz, faltante, que não é produtivo, a gente consequentemente vai ter uma empresa profissionais que vão atuar ali na linha de frente, pensando nesse universo múltiplo e contribuindo tanto para o ingresso das pessoas com deficiência dentro desse ambiente, como também no seu próprio desenvolvimento profissional, porque a gente percebe que, por vezes, né, algumas pessoas com deficiência conseguem ingressar, mas ou não conseguem permanecer por conta das condições, ou quando permanece, é um trabalho subutilizado, porque as empresas não promovem, né, o desenvolvimento das suas carreiras. Então, se a gente tem profissionais capacitados, letrados, a gente vai ter também um universo corporativo e vai atuar, né, no sentido de contribuir para, de fato, estar num ambiente de trabalho de pense essas pluralidades e essas diversidades. Ótimo. Muito bem, muito obrigado, Cleciane, e que bom que você está aqui conosco. Esse seu trabalho, junto com o trabalho que a Amanda faz, realmente mudam realidades, né? Fazem com que pessoas tenham novas visões a respeito de muita coisa. E eu vou agora, junto com Yara,
partir para as perguntas que nós selecionamos, que, na verdade, esse é um trabalho em equipe, e a nossa equipe produziu questões, nós fizemos uma seleção dessas perguntas que podem nos ajudar a fazer pequenos toques e cutucadas em pessoas que ocupam cargos de liderança, pessoas que são gestores dentro das empresas, e nossa perspectiva é apropriar essas pessoas de orientações que vêm de vocês, vivências, experiências que vocês tiveram e que têm do universo de trabalho, e que vocês podem, talvez, contribuir muito para uma orientação profissional dessas pessoas que hoje fazem parte de empresas pelo Brasil todo, talvez pelo mundo, e que precisam abrir um pouco mais os horizontes para a diversidade e para a inclusão. E eu vou, então, convidar minha querida amiga Yara, que possa fazer a primeira pergunta e que escolha uma de vocês para responder. Yara, por favor, qual seria a primeira pergunta que a gente vai lançar para as nossas convidadas? E para quem? Eu vou fazer essa pergunta para a Amanda, tá? E se a Cleiciane quiser depois complementar com a visão dela, fique à vontade, tá? Então, nós gostaríamos de saber, Amanda, como um gestor pode orientar a sua equipe de colaboradores com deficiência para promover a autoaceitação, desconstruir preconceitos e apoiá-los no aperfeiçoamento de habilidades? Essa é uma ótima pergunta. Eu já trago uma observação. Quem tem que olhar para os preconceitos não são só as pessoas com deficiência, mas principalmente as pessoas sem deficiência. Não porque elas sejam boas ou ruins, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que a pessoa reproduziu um preconceito ou partiu de um pressuposto sobre alguém. Isso significa necessariamente que essa é uma pessoa ruim. Não é isso, gente. É entender que nós vivemos numa sociedade que ela é extremamente desigual, que ela é capacitista, e nós fomos educados para reproduzir uma série de estereótipos associados às pessoas com deficiência. E muitas vezes a gente não teve oportunidade de desconstruir esses estereótipos. Então, antes de olhar para a orientação que o gestor ou gestora precisa fornecer para a sua equipe, independente de se ser uma pessoa com deficiência ou não, a gente tem um passo atrás, que é o próprio gestor ou gestora, a pessoa que está na posição de liderança, ela assumir o próprio desenvolvimento. Ela entender que ela precisa ampliar o seu nível de consciência, porque só assim ela é capaz de exercer a liderança inclusiva, né? As competências relativas à liderança inclusiva. Então, assumir esse compromisso do letramento, como a Cleiciane trouxe muito bem, é o primeiro passo, porque sem isso a gente não consegue avançar, a gente não consegue implementar ações que sejam efetivas na inclusão produtiva das pessoas com deficiência. E eu poderia trazer uma fórmula mágica aqui, de dizer, o gestor ele vai seguir esse passo a passo, ou uma receita de bolo, mas o que o gestor ou gestora precisa fazer, o que a pessoa em posição de liderança já faz para uma pessoa sem deficiência. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer diferente para pessoa sem deficiência, para pessoa com deficiência, né? Mas na verdade o que faltam muitas vezes são as oportunidades para que a gente desenvolva as pessoas com deficiência. Muitas vezes a pessoa que está na posição de liderança, ela tem uma série de crenças e ela não se oportuniza se relacionar verdadeiramente com outra pessoa, né? E aí você traz uma série de desafios para que as pessoas sem deficiência, aí você vai assumir esse projeto, você vai desenvolver essas competências, você vai me substituir nas férias, nas próximas férias, e você desenvolve uma série de ações para pessoas sem deficiência, e aí quando você vai falar da pessoa com deficiência, você nunca conversou verdadeiramente com aquela pessoa para entender quais são as suas potencialidades, onde é que você tem interesse de atuar, quais são os seus desafios, como é que a gente pode, né, te apoiar fornecendo as ferramentas ou o apoio no desenvolvimento profissional que você precisa. Então, muitas vezes a gente adota estratégias de desenvolvimento para as pessoas sem deficiência e a gente não adota para as pessoas com deficiência porque a gente acha que tem que ser diferente.
É claro que a gente precisa levar em consideração a deficiência da pessoa, mas a gente precisa entender o conceito de deficiência antes disso. Né? Se a gente for consultar na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai encontrar que a deficiência é um impedimento de longo prazo que, em contato com uma ou mais barreiras, pode gerar um impedimento. Então, o que gera pode gerar exclusão, perdão. Então, o que gera a exclusão ou a marginalização da pessoa com deficiência não é o impedimento necessariamente, é o contato do impedimento com a barreira. Então, primeiro ponto é a pessoa na posição de liderança, ela precisa estar comprometida com o próprio desenvolvimento enquanto pessoa com uma posição de liderança. Porque só através desse desenvolvimento, só através do letramento, é que ela consegue exercer a sua liderança inclusiva e ela pode apoiar o desenvolvimento de todas as pessoas na sua equipe, incluindo as pessoas com deficiência. E ela precisa investir em ações de desenvolvimento dessas pessoas com deficiência, considerando que essas pessoas, elas não querem favor. A gente não quer favor. A gente não quer contar uma história bonitinha de superação. Eu não quero, gente, ser super-heroína, não. Eu quero dignidade, eu quero uma carreira que faça sentido para mim. Qualquer profissional quer isso. Por que com as pessoas com deficiência deveria ser diferente? E muitas vezes a gente tira o mínimo de oportunidades, né? Poxa, às vezes a gente acha que a Amanda não vai poder participar de um projeto. Só porque ela é uma pessoa com deficiência. A gente nem dá a oportunidade de ouvir a Amanda. O que você precisa para participar desse projeto? Quais são as ferramentas que a gente precisa disponibilizar? Quais competências você precisa desenvolver? A gente já parte do pressuposto de alguma coisa, de que a Amanda não consegue. E aí a gente tira a Amanda. E a gente segrega a Amanda. E aí a gente responsabiliza a Amanda, porque a pessoa com deficiência não vai conseguir. Então, tudo começa da gente. E isso também diz respeito às pessoas com deficiência, mas falando sobre as pessoas em posições de liderança, precisa começar da pessoa. Ela precisa entender que ela precisa se letrar, ela precisa se desenvolver para exercer a sua liderança inclusiva, que vai ser bom para todas as pessoas da sua equipe, não só para as pessoas com deficiência. Perfeito, perfeito. Cleciane, você teria alguma coisa para acrescentar, falar sobre isso? Só acrescentando assim, né, isso que, em relação a isso que a Amanda traz, ela foi brilhante nas ações dela, mas só complementando, é sobre todo esse ambiente coletivo, né? Belmus, por exemplo, ela fala sobre mulheres negras, ela fala sobre o quanto é difícil se existir uma autoaceitação quando aquele indivíduo, ele veio de uma história de rejeição, de exclusão, de desvalorização. Então, vamos traduzir isso para as pessoas com deficiência. Como é que pessoas a gente vai esperar que essa pessoa com deficiência, esse trabalhador ou laborador, ele parta por si só de um processo de autoaceitação, de entender suas potencialidades, de não internalizar esses preconceitos, quando a própria organização tem uma estrutura organizacional, condições de trabalho que vai excluir, que vai rejeitá-lo, que vai fazer com que ele se sinta incapaz de desenvolver as suas competências por melhor que ele possa ser. Se ele não tiver as condições adequadas, possivelmente ele não vai conseguir entregar um bom resultado àquela empresa, né? Então, é muito difícil falar sobre autoaceitação se a gente não pensa nesses termos, se a gente não pensa nesse ponto, se a gente não pensa o que é essa organização, como de fato ela vem promovendo todas essas condições, e de qual é esse papel desse líder, como também a Amanda colocou. Muito bom, muito bom. Eu creio que, em alguns momentos, essa imagem aqui, ela acaba sendo uma grande falácia de que pessoas, né, com deficiência precisam ser grandes inspiradoras, precisam ser grandes heróis e heroínas que têm histórias de superação e que precisam inspirar outras pessoas.
É como se exigissem de uma pessoa com deficiência que ela fosse super, que ela fosse maior do que o que ela pode ser, como se isso fosse uma pressão a mais para que ela possa se mostrar no mundo do trabalho com relação àquilo que ela pode oferecer. Então, eu acho, como vocês trouxeram, acho uma, uma opressão, não é nem só uma pressão, é uma opressão que pode surgir com esse tipo de proposta. Você precisa ser muito maior do que o que você é para que você possa fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que você está dentro da sua habilidade, da sua capacidade. Eu me sinto, assim, às vezes, muito espantado com qualquer tipo de exigência a um ser humano que ele seja maior do que o que ele é, que ele seja mais do que o que ele pode ser, que ele carregue mais peso do que aquilo que ele pode suportar. Então, vocês trazem na fala de vocês algo que eu acho que pode ser muito importante para o líder organizacional, para o gestor. Não fique querendo que uma pessoa com deficiência seja um super-herói, uma super-heroína. O que vocês acham disso? Clécia, quer ir? Pode ser. Então, né, essa ideia de super-herói, de super-heroína, ela parte justamente de uma crença de que nossas vidas, nossas existências, elas estão numa condição de inferioridade do ser, né? Então, qualquer coisa que façamos necessita de uma força sobrenatural e, portanto, nos tornam super-heróis, né? Para simplesmente viver em sociedade. Mas vermos vídeos motivacionais que nunca a página razões para acreditar que amam utilizar imagens de pessoas com deficiência como pessoas inspiradoras, né? E às vezes são imagens de pessoas com deficiência fazendo o que qualquer outra pessoa faria, sabe? Vivendo, saindo da rua, se relacionando, indo, viajando, enfim, né? Fazendo coisas muito básicas. Então, isso parte desse pressuposto de que as nossas vidas, as nossas existências são, por si só, condições inferiores, né? Faltantes, seres faltantes, incapazes. E dentro do ambiente corporativo, passa também essa lógica, né? E aí entra também uma lógica capitalista da produtividade, porque a gente vive nessa lógica de produção, né? E dentro dessa produção é necessário existir um tipo específico de corpo funcional que vai se adequar a uma determinada lógica. Portanto, o corpo com deficiência ele não vai se enquadrar, ele justamente se descarta. E aí, quando você tem uma pessoa com deficiência que entrega resultados e produz, né, dentro da sua forma, do seu ritmo, isso vai ser visto como uma imagem de um super-herói. Ou então vai ser exigir que a pessoa se adeque às condições de trabalho, por exemplo, sei lá, vamos citar um exemplo básico, né? Uma empresa não tem um banheiro acessível, né? Vai demandar daquela pessoa, de repente, é, conter a sua necessidade básica, né, fisiológica, ou tentar se adequar de alguma forma aquele espaço, aquela arquitetura. Então, isso pode ser visto, né, como uma atitude de super-herói. Essa pessoa está superando aquela barreira para se manter ali, ou está superando inúmeros obstáculos para entregar o melhor dela, né? E isso vai produzindo um excesso de sobrecarga nesse trabalhador, nesse colaborador. Então, ele entende que ele precisa se adequar, que ele precisa ser autossuficiente, ele precisa superar todas essas barreiras, mas por maior seu nível de suficiência, muitas das vezes esse ambiente corporativo vai percebê-lo como esse ser que não está no mesmo patamar que os outros colaboradores, né? Então, é até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que muitas vezes essa imagem de um super-herói ela é
construída, há um paradoxo também que, por maior super-herói que você seja, você nunca vai ser a pessoa suficiente para esse ambiente corporativo, né? Então, há uma dicotomia aí, um paradoxo entre essas duas percepções, e vai impactar também em quem é esse colaborador e no seu desenvolvimento também dentro da empresa, né? Então, é mais um estereótipo que é necessário ser desmistificado, né? Inclusive dentro desse ambiente corporativo. Muito obrigado, Cleci. Amanda, você gostaria de colocar algum ponto sobre essa questão? Você já se viu pressionada a ser uma super-heroína? Eu diria que é quase impossível você ser uma pessoa com deficiência e, em algum grau, não sentir essa pressão, pelo menos em algum momento da sua vida, se não ao longo de toda a sua vida, né? E como a Cristiane já falou, eu falei também sobre os próprios marcadores sociais. A gente já falou sobre isso, mas a gente acabou não trazendo um conceito, né? Que podem ser tanto construções sociais como características que são agrupadas de acordo com as condições que são agrupadas de acordo com as nossas características físicas, de uma maneira bem simplificada. E aí, os principais marcadores sociais são de gênero, de raça e etnia, de orientação sexual, da própria deficiência. E quanto maior o número de marcadores atravessam o corpo, maior a opressão, maior a discriminação, maior a dominação e, muito provavelmente, maior a cobrança da sociedade de que você atenda a esse desejo de que desejo social de que você seja um exemplo, né? É como se você precisasse até negar a sua condição de pessoa com deficiência, porque eu não posso ser uma pessoa com deficiência, eu preciso ser considerada uma pessoa normal, né? E quanto mais perto da normalidade eu performar a minha existência dentro desse padrão da super-heroína que vai contar uma história bonita, e a gente não tem nem direito à mediocridade, no sentido de sermos medianos. Há um monte de gente na sociedade pode, né, ser mediano, tá tudo certo, mas se você disser que uma pessoa ela quer ir ali cumprir o seu papel na organização, performar dentro do que a organização espera, certamente não vai ser o suficiente, porque ela precisa ser 2, 3 vezes melhor do que as outras pessoas para minimamente ser respeitada. E isso é uma violência diária. E a gente precisa falar sobre isso, porque essa é uma das faces do capacitismo. A gente acha que o capacitismo é apenas você chegar e direcionar palavras ofensivas a uma pessoa com deficiência, mas essa cobrança sistemática de que as pessoas com deficiência elas sejam ótimas em tudo que elas fazem e que elas sirvam de exemplo de superação para outras pessoas, isso é muito cruel. Eu tenho visto uma força muito grande das mensagens hiperpositivas, sobretudo para líderes e gestores, no sentido de que eles têm que entregar mais do que eles entregam, fazer mais do que eles fazem, tornar-se pessoas excepcionais e espetaculares. Então, o direito a ser mediano é um direito que praticamente está sendo retirado de nós numa sociedade da performance, numa sociedade do cansaço, como diz o grande filósofo Byung-Chul Han, e que vem muito de uma pressão da hiperpositividade. Pense mais, queira mais, produza mais, entregue mais, e isso acaba também sendo algo que esse gestor vai lançar sobre aqueles que são os seus colaboradores, os seus liderados. E se dentro desse time existe uma pessoa com deficiência, essa pessoa acaba recebendo duplamente essa coisa que é transferida do gestor para ela, seja mais do que qualquer outra pessoa que aqui está. Consiga mais, consiga ser o exemplo, consiga ser contar uma história de superação a cada dia. Eu acho isso realmente muito opressivo e muito triste. Ainda vai acontecer e a gente pode dar uma orientação para esses gestores de que, puxa, por que não acaba aí em você? Se você der o corte, não transferir essa ideia que está aí, quase que hegemônica, continue
fazendo, se você não permanecer na perpetuação desse tipo de crença, quem sabe as coisas começam a mudar, né? Muito bem, gente. Yara, você tem mais uma pergunta? Vamos variar aqui. Eu fiz muita pergunta, eu sou muito enxerido, gente, muito curioso. Então, Eu tenho, sim, tem. Nós estamos trabalhos, né? A CP, pessoa, a TCC, que fala de crenças, e também o livro que se chama Mindset, uma psicologia para o sucesso. E então, nós queremos saber sobre essa questão de uma mentalidade, sobre a mentalidade de crenças e mudanças de modelos de pensamento. Vamos nos apropriar dos conceitos desse livro, de Mindset. A partir das ideias desse livro, há duas formas de funcionar. Um mindset fixo, rígido, e um outro mindset de crescimento, né? Que é aquele que está em constante transformação. Então, a nossa pergunta é: como lideranças organizacionais com uma mentalidade flexível pode impactar positivamente a construção de times diversos e inclusivos? Bom, então eu acho que eu vou responder essa primeiro, e depois eu passo a bola para a Kessiane, para a gente ir intercalando. Sempre uma começa primeiro e a outra complementa. Na resposta, de uma forma muito simples, é liderar pelo exemplo. Porque você pode ter um discurso muito bonito e, na prática, fazer um negócio completamente diferente. E se você lidera pelo exemplo e você entende o seu papel no processo de inclusão, não só das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas, você efetivamente vai estar exercendo o seu papel de líder, de pessoa ocupando uma posição de liderança. Porque às vezes a gente acha que o diferente é só o outro, que a diversidade está no outro, no exótico, naquela pessoa com deficiência que é estranha, né? Assim que a gente chama as pessoas com deficiência, que são, né, aquelas pessoas alheias ao que é o normal. Mas a diversidade tem em todos nós. Se a gente for olhar o conceito de diversidade, a gente está olhando para um conceito que diz que é a qualidade do que é diferente. E se um líder não sabe gerenciar a diferença, as diferenças, porque ninguém é igual, será que ele está exercendo efetivamente sua liderança de uma maneira adequada? Então, assumir esse processo de desenvolvimento e de entendimento do seu papel dentro dessa construção, criando um ambiente de confiança, com segurança psicológica para todas as pessoas, a gente vai entender que isso não é só para as pessoas com deficiência. É que nem quando a gente fala de acessibilidade arquitetônica. Às vezes tem empresa que constrói uma rampa e diz que a rampa é da Amanda e o banheiro é da Cleciane. E aí vira o carimbo, né? Você não constrói a rampa, você não promove a acessibilidade para todas as pessoas, é para aquela pessoa. Às vezes a gente transfere essa lógica para o desenvolvimento das lideranças. Vamos preparar o CAL para receber uma pessoa com deficiência, porque a gente acha que a diversidade está só na deficiência ou só no gênero. Mas se a pessoa na posição de liderança, ela não assume esse papel de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, entendendo que a diversidade se manifesta de muitas maneiras, não só através dos marcadores sociais, dificilmente a gente vai ter uma organização que seja efetivamente inclusiva. A gente sempre vai pensar em adequações para atender alguém e nunca, né, olhar a gestão estratégica da diversidade, equidade e inclusão, como a gente gosta de falar aqui. Então, o papel do desenvolvimento da liderança, entendendo que a gente precisa se desvencilhar da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E isso serve para todo mundo, para as pessoas sem deficiência, nas posições de liderança, e para as pessoas com deficiência também, porque independente de quais características atravessem os nossos corpos, nós também precisamos ser responsáveis pelas nossas vidas.
né? Entendendo o nosso papel nessa construção, entendendo que a gente também precisa contribuir para construir o consenso, não a perspectiva do nós contra eles, mas de todas as pessoas juntos. Como é que eu falo? A gente brinca aqui dizendo como é que a gente fala para os não convertidos? Porque falar para os convertidos é fácil. Falar para o Cal, que é uma pessoa sem deficiência, que entende o papel dele dentro de todo esse emaranhado que é a sociedade, é fácil. Mas vamos falar para aquela pessoa que está na posição de liderança, que acha que falar diversidade é uma bobagem. Como é que a gente chega nessas pessoas? E faz essas pessoas entenderem que elas precisam se comprometer com o seu papel de desenvolvimento, né? Assumir a responsabilidade da liderança que elas ocupam. Cleiciane, a bola está contigo. Eu me sinto super contemplada com as suas ações, imagina. Acho que você é sempre brilhante, através pela sua experiência, né? Dentro das suas organizações, eu não tenho muito bom a acrescentar, não. É uma ideia que a Yara traz, que eu acho que é muito pertinente e que a gente extrai do livro Mindset, da Carol Dweck, é de que dentro das duas ideias de, vamos imaginar, um gestor com mindset ou modelo mental fixo, ele acredita que aquilo que é a sua convicção é a verdade. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem como crença é a realidade. Então é muito difícil que essa pessoa tenha uma possibilidade de entender o dinamismo da própria vida, um dinamismo que precisa de diversidade, não que favorece a diversidade como se fosse uma caridade, como se fosse uma coisa de filantropia. Não, isso não se trata de filantropia, não se trata de piedade. Isso é que é muito difícil que uma pessoa que tenha o mindset fixo, que tem essa crença, faça o movimento para começar a tornar o seu mindset um mindset diferente, que é o mindset de crescimento. Uma pessoa que começa a dizer para si mesma, não, a minha crença não é a verdade. Eu preciso ter um pensamento crítico para mudar as minhas convicções com o passar do tempo, a partir do que a vida vai me mostrando. Então, gestores, líderes, pessoas que têm um trabalho mais efetivo com recrutamento, seleção, com treinamento e desenvolvimento de pessoas e que podem olhar pessoas com deficiência com um olhar mais diferenciado. Eu gosto da ideia de que nosso olhar pode mudar quando as nossas crenças mudam. A nossa capacidade de enxergar o mundo, de se deparar com realidades, é diferente quando nós temos lentes diferentes também, para perceber o mundo de uma nova forma. Muito bem. Real, eu tenho uma ação sobre isso, é, sobre a questão, né, das crenças mais fixas e rígidas, pensando nesse ambiente corporativo, a gente se depara com uma questão muito sensível que, obviamente, vai, para além de pensar a inclusão e permanência do colaborador com deficiência, mas dos empregados no geral, né? Quando a gente tem um gestor que acha de uma perspectiva mais rígida, a gente acaba criando um ambiente corporativo violento, opressor, né? A partir de uma ideia de autoridade, porque a ideia dele é a verdade, né? Então, qualquer coisa que possa surgir de diferente ali vai recair sobre ele, colaborador. E aí essa empresa acaba não pensando justamente nessa diversidade que existe dentro da empresa, não pensando nas suas condições de trabalho. E uma coisa é muito comum que a gente vê é, cada vez mais crescendo são os adoecimentos, né? Burnout, depressão, ansiedade. Então, qual é a responsabilidade social que essa empresa está tendo, né? E de que forma ela é pensar a permanência e o desenvolvimento desses colaboradores. A lógica da competitividade e da descartabilidade, o que acaba sendo
preponderante do universo corporativo é isso, né? Se você não entrega aquilo que eu espero, tudo bem. Há uma outra pessoa lá fora que vai entregar. Mas quantas mãos de obras nós não estamos perdendo? Quantas potências nós não estamos abrindo mão, justamente por esse ambiente de trabalho, esse líder, esse gestor, tem uma mentalidade, uma forma de exercer o seu trabalho de uma forma mais rígida, de pensar nas condições necessárias que esse, esse ambiente corporativo precisa ter. Eu costumo dizer que nós, pessoas com deficiência, somos justamente aquele órgão que põe em xeque toda essa estrutura, especialmente a estrutura capitalista, né? Então, é um órgão que faz com que essa norma ela seja questionada. Então, se a gente lida com um gestor, um líder que não está aberto a pensar, obviamente que ele vai se tratar das pessoas com deficiência, mas não apenas pessoas com deficiência, como também outros empregadores, e vão continuar mantendo essa lógica social, essa lógica corporativa da descartabilidade, da competitividade, de não se pensar a diversidade, e de produzir mais dano social, né? Porque estamos falando também de um crescimento de sofrimentos e de adoecimentos psíquicos. Eu tenho um trabalho específico com empresas relacionado a feedbacks. E uma vez eu já estive em contato com uma pessoa que dizia que não se sentia motivada a dar feedbacks de orientação ou feedbacks de avaliação para uma pessoa com deficiência que participava do seu time, porque ela tinha um receio maior de fazer alguma crítica, de apontar alguma coisa que precisava ser melhorada, porque aquela pessoa era uma pessoa com deficiência. E eu fiquei me perguntando assim, puxa, a qualidade maior ou a virtude maior de um feedback, que é ajudar o outro a mudar, a crescer, você está negando, negligenciando, porque você tem um preconceito de que o seu feedback não cairia bem, não seria bem aceito, ou poderia ser algo que diminuísse a outra pessoa só porque ela tem uma deficiência. Quando, na verdade, o feedback é algo que aumenta a possibilidade de crescimento, de autopercepção. O que é que vocês diriam para pessoas, e aí fale para as duas, para pessoas que sentem assim, poxa, diante de alguém com deficiência, eu só posso ser fofo, eu só posso ser carinhosinho, eu só posso dar feedbacks elogiosos dentro do universo do trabalho. Como essa pessoa poderia começar a mudar essa mentalidade? Quem começa? Eu vou começar. Depois Ah, eu por... vou isso é bem interessante porque é algo que envolve não apenas o ambiente corporativo, mas as relações com pessoas com deficiência de um modo geral, né? É muito comum as pessoas partirem do princípio de que existe uma forma como se chegar às pessoas com deficiência, como se houvesse um manual de como se relacionar, como abordar, o que dizer, o que falar, porque esse é um corpo humano, né? Estranho, um estrangeiro, que é frágil também, sensível, né? Então, qualquer coisa que eu possa dizer ou me comportar pode feri-lo, e ele já está numa condição de vida tão ruim, né? Afinal de contas, a vida das pessoas com deficiência é percebida como essa vida que não vale a pena ser vivida. Então, a vida pautada na miserabilidade, na inferioridade. Então, como é que eu vou estabelecer uma crítica a esse sujeito se ele já está numa condição tão ruim, né? Então, é melhor eu topá-lo e deixar ele viver a vida dele dentro das condições dele, da forma como for melhor, né? Só que aí, pensando no universo corporativo, como você bem disse, se você não dá o feedback, você impossibilita que aquele sujeito ele possa rever é, não se ele pode melhorar, ele pode desenvolver melhor, ou se ele não tem feito de uma maneira tão assertiva
E arbitrando no ponto que é justamente a utilização de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Como eu falei, eu não atuo dentro das organizações, mas eu atuo na clínica. E eu tenho pessoas, né, que por vezes queixam sobre isso, sobre onde esse universo corporativo, não apenas na clínica, obviamente, mas também dentro das minhas relações sociais. Sobre elas não ter a perspectiva e a possibilidade de crescimento dentro do seu universo de trabalho. Delas entrarem no cargo, numa posição de elas se manterem ali por anos, ou delas serem poupadas poupadas não, né? Delas entrarem no cargo e elas acabarem fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o cargo para o qual elas foram contratadas, ele líder, ele gestor, a pessoa que está na posição de liderança não acredita, não aposta na capacidade dela, né? Então, a gente acaba entrando também nessa lógica de ter esse treinador, eu preciso atender uma cota, né? Mas que, na verdade, não há um investimento, né, não há um investimento na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal. Posso Amanda, complementar? Posso? Estava com esperando aqui você terminar. Vou dar uma sacudida aqui nas nossas reflexões, complementando a fala da Cris, porque a gente trabalha aqui no Instituto muito, não só com as pessoas sem deficiência, a grande maioria das vezes, mas também com as pessoas com deficiência. E a gente encontra casos, sim, de pessoas com deficiência que passaram por tantas situações de violência ao longo da sua vida, não só física, enfim, violências dos mais variados tipos, que pode acontecer de uma pessoa com deficiência ter comportamentos mais reativos ou até mesmo de vitimização. Ninguém aqui quer negar isso, mas a gente precisa entender de onde isso pode vir, né? Em qual contexto isso está inserido. Então, eu poderia aqui puxar só para o lado da pessoa na posição de liderança, falar sobre o papel dela, mas a gente também precisa falar sobre a realidade que as pessoas com deficiência enfrentam e quais mecanismos de defesa que as pessoas com deficiência podem desenvolver para lidar com essas situações. E muitas vezes esses mecanismos eles não são mais adequados, porque ao invés de aproximar a nossa realidade das pessoas sem deficiência, a gente acaba afastando. Então, a gente não pode generalizar, né? Aí que construir aquela ideia de que, então toda pessoa com deficiência, ela é uma pessoa agressiva, ou ela é uma pessoa reativa, isso não é uma verdade. Mas pode ter casos que as pessoas com deficiência viveram tantas violências ao longo da sua vida que elas vão se defender naturalmente de situações onde ela pode vivenciar aquela violência de novo e ela naturalmente não quer vivenciar aquela violência de novo. E aí a gente tem que fazer um exercício também de trazer a perspectiva do protagonismo da pessoa com deficiência, obviamente que considerando as vivências e, enfim, características que cada um de nós carregamos. Mas nós também precisamos ser responsáveis pelo nosso autoconhecimento, por entender que o que o outro diz ou faz sobre nós não determina quem nós somos. E muitas vezes a gente pode acabar caindo na ideia de que eu fui tão bombardeado ao longo da minha vida de que eu sou isso, que eu, mesmo sem perceber, acredito que sou isso. E eu me fecho para receber feedbacks, isso pode acontecer. Ninguém quer negar isso. E por isso que é tão importante a gente falar também sobre o papel da pessoa com deficiência dentro desse contexto. Quando eu estava conversando com o Cal sobre organização, eu falei muito sobre a metodologia que a gente utiliza aqui olhando para a inclusão de pessoas com deficiência. E a gente trabalha basicamente 3 atores. Um ator é o Estado, que precisa garantir políticas públicas de acesso à educação, de acesso ao emprego e renda, enfim, todos os direitos de qualquer cidadão. O outro ator é a empresa, são as empresas, as organizações que precisam garantir uma cultura inclusiva, processos justos e equânimes
E o terceiro ator é a própria pessoa com deficiência e a sua família. A pessoa com deficiência, ela também precisa estar comprometida com o próprio desenvolvimento, e a gente é indicado que a gente, é óbvio que é fácil falar, difícil a gente viver, né? Mas da gente fazer um exercício constante realmente é procurar busca profissional, para a gente entender que a gente não é a nossa deficiência, a gente não é todos aqueles estereótipos que as pessoas associam a gente. E para esse gestor, eu diria basicamente que feedback está associado a comportamento observável. Se você fala sobre um comportamento observável, você não está falando sobre a característica da pessoa que é deficiência. Então, se você fornece as ferramentas adequadas para que aquela atividade aconteça, se você está comprometido com o desenvolvimento daquela pessoa, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não, se as condições elas foram oferecidas e o comportamento observável não foi identificado, esse feedback ele pode e deve ser fornecido. O que a gente não pode é usar a deficiência como uma desculpa para não dar feedback, gente. Porque feedback não é achismo. Feedback é comportamento observável. Se eu te dou uma tarefa, uma atividade, e eu te dou as ferramentas e as condições necessárias para você entregar o que eu espero e você não entrega, é o papel da liderança dar o feedback porque aquela entrega não foi feita. Agora, se eu dou atividade e não dou as condições, tem algum problema. Se eu não dou atividade e não dou as ferramentas, tem algum problema. Ou se às vezes eu nem dou atividade, porque ainda tem essa história, né? Que a pessoa com deficiência é contratada para fazer nada. E aí o gestor, a gestora quer se eximir, dizer, não vou dar o feedback porque a pessoa vai se ressentir. Será que vai, se você souber dar um feedback adequado? Pode ser que se ressinta, porque existe uma outra pessoa do outro lado que a gente não sabe o que viveu. Mas o seu papel enquanto pessoa em posição de liderança é falar sobre comportamentos observáveis. Se você faz isso com qualquer pessoa liderada, você está fazendo de uma maneira adequada. Feedback é sobre comportamento e não sobre a identidade, né? Perfeito. E a dificuldade de fazer o feedback acontecer da melhor forma pode ser do gestor e não da pessoa que vai receber, né? E é essa pessoa que tem algo a mudar em si, a aprender, a se transformar. Muito bom, muito bom. Obrigado, Cleice. Obrigado, Amanda. Vamos soltar mais uma, Yara? Vamos, ainda dentro disso, né? Sobre feedback, e a gente, como a Amanda falou, também depende da outra pessoa que vai dar esse feedback, né? Então, vamos falar sobre esse desenvolvimento pessoal desses gestores também. Então, sobre isso, Amanda, estimulando líderes a cuidarem de si, né? E sobre prestar atenção a crescer como pessoa, ser uma melhor versão de líder, passa por ser uma melhor versão de ser humano. Quais as práticas interessantes os gestores podem adotar para promover o seu próprio autodesenvolvimento, que ajudam a construir também um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo? Eu já respondi aqui um pouco sobre isso, mas vou ser um pouco mais objetiva, eu gostei muito da pergunta. E o primeiro passo, volto a dizer, né, é estar comprometido de maneira continuada com o seu processo de ampliação de repertório sobre o tema, porque, gente, não dá para aprender tudo em um curso de 2 horas, né? Essa é a nossa ampliação de repertório, não só sobre pessoas com deficiência, mas sobre a diversidade de uma forma geral, sobre todos os marcadores sociais. É um processo contínuo para todos nós. Eu não vou ter a vivência de uma pessoa com deficiência negra em situação de vulnerabilidade. Essa pessoa vai ter uma vivência diferente da minha. Assim como uma pessoa com deficiência, um homem com deficiência que mora em São Paulo, que tem uma condição, a classe social diferente da minha, não vai entender a deficiência de uma jovem mulher com deficiência que mora no Nordeste, por exemplo. Então, o primeiro passo é efetivamente estar comprometido e comprometida com a sua ampliação de repertório. E isso passa por reconhecer
que todos nós temos preconceitos. Quem disser que não tem, talvez não se conheça o suficiente ainda. Inclusive, quem está falando isso não sou eu, a neurociência, né? Existem vários estudos que falam sobre isso. O nosso papel é não permitir que os preconceitos se transformem em discriminação e estarmos constantemente abertos a entender quais são esses preconceitos, como é que eles podem influenciar no nosso processo de tomada de decisão. E não permitir que essa influência ela aconteça. Além desse compromisso de ampliar repertório, porque o primeiro passo rumo à inclusão é consciência, ampliação de nível de consciência, é efetivamente estruturar uma arquitetura com ações que garantam a sustentabilidade desse processo de transformação na organização, começando por cada um de nós. E isso pode ser tanto para uma pessoa em uma posição de liderança, quanto uma pessoa sem uma posição de liderança. Porque o primeiro nível de liderança é a nossa capacidade de liderarmos nós mesmos, né? É a nossa autoliderança. Então, ações pontuais não promovem a inclusão. A gente precisa desenhar iniciativas de inclusão que sejam estratégicas, reais e sustentáveis. Então, a gente precisa garantir que os processos da organização eles sejam justos e equânimes. E aí, se eu tenho uma equipe que está abaixo de mim e se a gente tem pessoas com deficiência que façam parte da nossa equipe, a gente precisa garantir que o processo de desenvolvimento dessas pessoas, o processo de avaliação de desempenho dessas pessoas, o processo antes disso de contratação, de recrutamento e seleção, sejam processos equânimes. E a equidade é justamente tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na proporção da desigualdade. Então, o letramento é importante, mas o letramento sem processos estruturados não transformam a realidade de nenhuma organização. E processos bem estruturados, junto com pessoas preparadas, fortalecem a cultura, uma cultura inclusiva que efetivamente cria esse ambiente que é propício para o desempenho de todas as pessoas, que é seguro para todas as pessoas. Então, a gente precisa olhar para esses três pilares, né? Do desenvolvimento das pessoas em posições de liderança, do compromisso dessas pessoas em posições de liderança, para que os seus processos de gestão de pessoas, eles levem em consideração as particularidades de cada uma pessoa. Porque, independente de sermos pessoas com deficiência ou não, cada pessoa da sua equipe vai ter as suas características, vai ter os seus gaps, vai ter os seus pontos fortes, a gente precisa levar isso em consideração. Então, letramento sem processo não transforma. E aí, processo com pessoas capacitadas, sim, fortalecem a cultura inclusiva. E aí, por isso que entender esse mindset é tão importante, porque às vezes a gente se apega a acreditar que tá, eu não vou transformar o mundo, então tá tudo certo, vou ficar aqui fazendo meu feijão com arroz. E isso não é verdade. A gente não vai construir uma sociedade inclusiva, a gente não vai promover uma luta anticapacitista só com as pessoas com deficiência, perdão. Principalmente com as pessoas sem deficiência. Mas para não me estender mais, eu queria só trazer mais uma colocação, que é eu calibro muito o meu discurso quando eu vou falar para as pessoas sem deficiência, principalmente aquelas que estão ali numa posição de liderança, que tem um pouco mais de resistência a falar sobre esse assunto, porque é o que eu falei, falar para convertidos é fácil, o difícil é a gente falar para os não convertidos, e muitas vezes a gente precisa falar a linguagem que esse executivo entende, que é números, resultado de negócio. Aí, às vezes, as pessoas me questionam, você está trazendo uma lógica capitalista. Tá, então eu não vou trazer uma lógica capitalista e a gente vai continuar jogando confete entre a gente. A gente vai continuar conversando dentro da nossa bolha. E a gente não transforma o mundo conversando dentro da nossa bolha. A gente precisa falar com as pessoas que estão em posições de liderança. A gente precisa trazer esse público para perto da gente, porque só assim que a gente vai efetivamente construir um desenvolvimento econômico sustentável que inclua todas as pessoas. Quando você trouxe, eu vou passar para a Cleice, mas quando você trouxe a fala a respeito dos iguais e dos diferentes, eu me lembrei muito de um pensamento de um intelectual português chamado Boaventura de Souza Santos. E ele fala assim: nós temos o direito
de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Nós temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. E isso me arrepia, porque isso levado para a ótica do trabalho é muito forte. Se a gente disser assim, olha, você é igual a todo mundo, peraí, não, vamos com calma. Porque quando se diz você é igual a todo mundo, essa igualdade está nos descaracterizando. Ou, não, você é muito diferente de mim. Poxa, vamos com calma. Porque se eu for olhar só a diferença, essa diferença pode me inferiorizar. Esse olhar sobre a diferença pode me inferiorizar. Então, essa visão só pode surgir de alguém muito preparado, de alguém que começa a abrir-se para uma mudança de mindset, para uma mudança de crenças, né? E eu gostaria de Cleice também falar o que ela pensa dessa nossa parte aí do debate. Eu só queria complementar um pouco do que a Amanda já colocou, e ela foi muito brilhante quando ela coloca, né, que ações pontuais, elas não mudam a organização, não vai surtir efeito. E o quanto que isso convoca, né, justamente uma mudança mais estrutural dessa organização. A gente não pode falar sobre desenvolvimento pessoal das pessoas que estão nos cargos de liderança se a gente não tem uma cultura organizacional que de fato seja inclusiva, que de fato pense nessa diversidade, né? E obviamente eu não estou trazendo isso eximindo o papel individual de cada colaborador, a colaboradora estejam em cargos de liderança, mas é preciso mudar essa estrutura dessa organização, de se pensar qual tipo de empresa, qual tipo de cultura organizacional eu estou criando. Tem uma coisa no serviço público que talvez isso deveria ser modelo para os serviços privados, que é, por exemplo, né, o fomento à formação continuada, né? Então, se uma empresa, né, dentro de uma perspectiva de uma cultura inclusiva, ela pensa numa formação continuada, é, dessas pessoas, especialmente que vai estar ali, né, chefiando os cargos de liderança, isso consequentemente vai promover, né, um alinhamento do que se espera dessa cultura de alta diversidade, mais uma vez, assim, né, quando a gente pensa em diversidade, a gente não está pensando só uma pessoa com deficiência, só uma pessoa negra, mas, de fato, toda essa diversidade envolve esse corpo dessa organização. Então, se eu tenho processos como esses dentro do ambiente de trabalho, a gente vai estar cometendo toda uma transformação. E a gente não vai estar individualizando um problema. Porque muitas vezes é o que acontece, né? É, a gente individualiza uma responsabilidade individual e a gente sabe ter mudanças macros, mudanças estruturais, elas não acontecem pela minha mudança apenas, pela mudança da mãe, pela mudança tal, mas a partir de uma mudança da coletividade, a partir de uma política, né? E qual está sendo a política dessa organização? De que forma ela está se estruturando? Então, é necessário que essas duas coisas elas estejam alinhadas para que a gente, de fato, pense também, né? Pense não, mas exija de uma forma mais efetiva esse desenvolvimento pessoal desse colaborador. Se ele não tem as condições adequadas, dificilmente, né? Mais uma vez, não eximindo a responsabilidade dele, porque todos nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, nós temos um compromisso social de dar informação, de voltar, de compreender um outro um ser que tem as mesmas condições e os mesmos direitos que a gente, né? Mas se a gente não tem as condições ideais para transformar essa conscientização em uma prática diária, dificilmente isso vai ser uma prática de todos. Talvez vai ser uma ação individual de um ou de outro, mas não de todo aquele corpo que opera dentro daquela empresa, dentro daquela organização. Muito bacana. Eu acho que isso até nos leva a uma reflexão bastante interessante
Eu queria até que você próprio pegasse, Cleice, o, a ideia de cotas, da forma como ela existe hoje. O que você e depois a Amanda tem a nos dizer a respeito de como que os gestores podem encarar a forma como as cotas existem como uma perspectiva legal, ou como pensar num avanço em relação a isso e não se tornar alguém preso a isso. O que é que vocês nos teriam a dizer, a melhor, dizer aos gestores e aos líderes organizacionais e empreendedores a respeito do atual sistema de cotas para pessoas com deficiência nas empresas? Esse é um tema bem complexo, né? Embora tenhamos mais de 25 anos, que não é uma lei específica, né? Mas tem uma lei que fala sobre a reserva de cotas para as pessoas com deficiência, isso não se traduz como é que eu posso dizer, numa realidade, de fato, as empresas estarem inserindo empregadores ou colaboradores com deficiência dentro das suas corporações. As cotas, elas, e não apenas no ambiente organizacional, mas também nele, né? Ele é um instrumento de reparação social, né? Todos nós, pessoas com deficiência, assim como pessoas de outros marcadores sociais, mas falando das pessoas com deficiência especificamente, fomos historicamente minados e negados de acesso a diversos direitos, né? E dentre eles, ao trabalho. E a gente não vai detalhar sobre isso, mas eu já contei sobre o quanto isso está atrelado a capitalista, produtivista, funcionalista, de que nós não somos corpos produtivos, e vai trazer um resultado para aquela empresa. Mas nós surge como essa necessidade, né, de reparação, de contribuir para que esse ambiente organizacional ele haja também pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência tenham o direito ao seu acesso garantido. Porém, o que acontece? É, a, a gente ainda tem uma resistência muito grande das empresas inserirem as pessoas com deficiência dentro do seu universo, por essa lógica de que não vai entregar produtividade, não vai entregar resultado, é um indivíduo que vai apenas trazer mais gastos, mais trabalho para a minha estrutura, para o meu modo de funcionamento. Portanto, as empresas acabam, muitas das vezes, selecionando qual tipo de deficiência ele vai querer, né? Tem que ser uma deficiência que não seja muito visível, que não demande mudanças dessa estrutura, que não ponha em xeque essa produtividade ou esse modo de funcionamento dessa organização. E muitas das vezes também elas acabam recrutando apenas para atender a obra, porque existe uma certa fiscalização, mas após a fiscalização, isso é um dado que eu já pude ter acesso, inclusive em reuniões de conselhos, de pessoas que atuavam diretamente com o ambiente do trabalho, que muitas das empresas, após a fiscalização, elas demitem as pessoas com deficiência. Então, há uma rotatividade também muito grande desses empregadores das corporações. E uma outra coisa, a gente já comentou aqui, né, é a subutilização. Na medida em que eu vejo esse empregador como colaborador, que ele não vai entregar resultado, eu não vou investir nele. Eu não vou trabalhar para ter um desenvolvimento pessoal de carreira. Então, ele vai ser só mais um ali que de fato vai estar trabalhando, né? Então, é, o que é necessário para que as outras, elas, de fato, elas possam ser não apenas um instrumento de inserção, mas também de permanência, mais uma vez, é a mudança na cultura dessa empresa.
a mudança na cultura dessas pessoas que estão ocupando os cargos de liderança, né? Diversas pessoas com deficiência também com capacidades e potencialidades, né? E se elas tiverem as ferramentas e as condições necessárias, elas vão conseguir entregar bons resultados como qualquer outro colaborador. Se não vai ser a condição dela e vai ser determinante para ela ter um sucesso ou um fracasso dentro desse ambiente. E a partir disso, né, ofertar as condições necessárias para que ela possa tanto permanecer quanto também se desenvolver dentro daquele ambiente. Então, as fotos ainda encaradas dessa forma, né, como uma coisa, vou atender para não ser multado, e se acaba gerando todos esses prejuízos, tanto aos empregadores quanto também às pessoas com deficiência, né? Mas que se fosse parado de uma outra forma de compreensão, uma reparação, um instrumento de reparação, de justiça social, de entender a deficiência como um marcador identitário, não como um marcador da diferença que vai inferiorizar essa pessoa, essa organização poderia estar ganhando muito com o que esse colaborador tem a ofertar ao espaço organizacional. Pegando esse gancho aí do que Cleciane acabou de falar, agora eu quero falar com a Amandinha. Amanda, ainda fazendo uma ponte do que Cleciane estava abordando para falarmos um pouco sobre um bom suporte, né? Então, como um suporte adequado e personalidade, com respeito à dignidade e autonomia, pode ser fator que proporciona avanço contínuo, qualidade de vida e de bem-estar em diversos times e inclusão nas organizações. Eu diria que é fundamental, não é à toa, que uma das ferramentas de desenvolvimento mais utilizadas por qualquer organização é o chamado por a gente plano de desenvolvimento individual. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá um Não? barulhinho no microfone. Eu não sei se é no seu. Parou. Voltou? Voltou e voltou bem agora. Tá perfeito. Ótimo, maravilha. Eu estava dizendo que esse suporte personalizado, ele é fundamental, né? Mas às vezes a gente acha que só as pessoas com deficiência precisam de um suporte especializado. É claro que a pessoa com deficiência vai apresentar particularidades para esse suporte. Mas se a gente for olhar para as estratégias de desenvolvimento que são utilizadas pelas empresas, como o famoso Plano de Desenvolvimento Individual, ou PDI, o PDI é um exemplo clássico de uma ferramenta para você traçar um plano de desenvolvimento de um profissional, considerando as necessidades de desenvolvimento e de suporte que aquela pessoa apresenta. Então, acho que às vezes a gente cria muito uma expectativa de desenhar algo específico para as pessoas com deficiência, ou uma ferramenta muito disruptiva. E na prática, a maioria das empresas, ou muitas delas, não vou dizer a maioria, mas muitas delas, elas não estão fazendo feijão com arroz bem feito, que às vezes, né, já iam trazer um resultado minimamente satisfatório. Se a gente segue, por exemplo, a lógica do PDI, que é uma ferramenta para dar o suporte ao desenvolvimento, um planejamento de carreira, não é isso que a gente fala para todo mundo? Vamos construir um planejamento de carreira para o João ou para a Maria. Vamos construir um PDI para o João e para a Maria. Por que a gente tem que tratar as pessoas com deficiência como se elas fossem diferentes? É claro que dentro dessas ferramentas a gente vai levar em consideração as necessidades específicas que aquela pessoa vai apresentar, mas a gente não precisa reinventar a roda, gente. Às vezes fazer o feijão com arroz bem feito já vai promover a inclusão. Aí às vezes a gente acha que a gente não encontra pessoas com deficiência qualificadas. Aí você vai ver a empresa divulgar vaga PCD, como se PCD fosse adjetivo, como se PCD fosse cargo. Vaga PCD não existe.
Aí depois vai dizer que não tem gente qualificada no mercado. Aí quando você vai ver o cuidado que a empresa tem para divulgar uma vaga para pessoa com deficiência, é um processo super, né, estruturado, marca empregadora, vamos falar com os trainees que estão lá na melhor universidade do estado da Bahia, de São Paulo, e aí faz um processo seletivo bonito, robusto. Aí quando vai querer contratar pessoa com deficiência, chama a vaga de PCD. O critério, apresentar laudo caracterizador da deficiência. Aí a pessoa com deficiência não sabe o que ela vai fazer, não sabe qual o cargo, ela só sabe que é uma vaga PCD, entre aspas, né? Vou até colocar as aspas aqui porque há um tom de ironia na minha fala, obviamente. Gente, PCD não é adjetivo, não é vaga. E aí a empresa, ela quer criar outras estratégias, sendo que ela não utiliza nem as mesmas estratégias que ela usa para as pessoas sem deficiência. E, e diz que não inclui. Aí, complementando o que a Cleciane trouxe muito bem, as cotas são para corrigir justamente isso. As cotas são uma ferramenta transitória para corrigir desigualdades históricas. Eu quero muito viver num mundo que a gente não precise de cotas. Eu acredito que eu não vou pegar essa fase, mas eu espero que as meninas com deficiência que venham depois de mim encontrem um mundo que a gente não precisa das cotas. Mas até lá, essa é a ferramenta que a gente tem para corrigir desigualdades históricas. Aí a empresa diz: ah, é porque é difícil contratar pessoa com deficiência. Aí, hoje, se todas as vagas destinadas para pessoas com deficiência fossem preenchidas, seriam um pouco mais de 800 mil vagas. Só 54% dessas vagas estão preenchidas. O restante estão vagas. Aí eu pergunto, vocês sabem quantas pessoas com deficiência com ensino superior? Mais de 3 milhões. Dá para cumprir 3 vezes a cota. Onde é que essas pessoas estão, gente? Como é que a gente segue dizendo que a gente não tem pessoas com deficiência qualificadas? E aqui eu não estou dizendo que o processo é fácil. Não existem respostas simples para questões complexas. A gente vai precisar eliminar as barreiras atitudinais, como Cleciane disse, para só depois eliminar as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, digitais. Mas para isso a gente precisa querer, né? E ao invés de ficar lutando contra, o que eu estou fazendo que não está legal, que não está bem feito? Ao invés de olhar para o Estado, que não está garantindo educação de qualidade, às vezes tem esse discurso, ou para a pessoa com deficiência que não está qualificada, o meu processo está redondo e muitas vezes o processo não está. Então, nós precisamos ser honestos e honestas quando a gente faz essa autoanálise, não só pessoal, mas organizacional também. Então, as cotas dentro desse cenário e essa estrutura de desenvolvimento personalizado, como a Yara trouxe muito bem na pergunta, são estratégias fundamentais para que a gente possa avançar. Mas a gente não precisa reinventar a roda, não. Às vezes é só fazer o nosso processo bem feito. É só fazer um recrutamento de seleção bem feito, dizendo qual a vaga que a gente está procurando, quais são os critérios que a gente consegue flexibilizar, o que a gente pode fazer para avançar dentro desse cenário de desenvolvimento dessas pessoas, que boa parte do caminho ele já vai ser percorrido. Muito bom, muito bom. Estamos caminhando para o fechamento e eu gostaria também de verificar, enquanto vou pedir até para o pessoal da equipe me ajudar, selecionando algumas perguntas da nossa audiência, né? Verificando se o pessoal da audiência colocou algumas perguntas lá no setor de comentários do YouTube, ou aqui mesmo no Zoom, e aí a gente coleta essas perguntas e repassa para as nossas convidadas. Mas antes disso, eu vou trazer uma ideia que, para mim, ela precisa ser levada mais a sério, sob o ponto de vista filosófico do que é ser humano diante de convivência com outros humanos. Eu penso muito que a orientação amar o próximo já é por demais conhecida. A gente já ouviu isso desde que nasce, porque também tem um suporte religioso que faz com que essa repetição de amar o próximo seja tão batida, tão forte. E eu acho que está na hora de a gente
começar a aprender uma outra lição, diferente de amar o próximo, que é amar o distante. Quem é distante de mim na forma de ser? Quem é que não é próximo e é diferente de mim na forma de pensar, na forma de existir? Por que não amar o distante? Por que não amar aquele ou aquela que se mostra distante de quem eu sou ou da minha forma de ser? Que tal começar a abrir espaço para olhar o distante não como alguém que pode ser um espaço vácuo, um espaço vazio de distância, mas sim uma pessoa que pode ter comigo uma ponte. O distante em forma, em jeito, em possibilidades, em condições. O distante é também alguém que pode me ensinar muito. Eu gosto que na filosofia a ideia de como a filosofia nasce, como surge essa coisa de pensar. E eu sou um apaixonado por filosofia, eu adoro a ideia de levar a filosofia também para pensamento empresarial, pensamento corporativo. A filosofia nasce do Tavma. Tavma é o espanto. Então, aquilo que é diferente, espantoso, aquilo que me chama a atenção, me leva a refletir. E é assim que a filosofia nasce. Que maravilha se nós olharmos também os pequenos e os grandes milagres da vida como espantosos. Então, puxa, um ser humano é algo espantoso. O ser humano é algo tão complexo, tão gigante, que também mereceria de nós um espaço para o pensar. Olha o que esse ser humano pode me trazer. E isso só pode acontecer se nós tivermos, em relação a pessoas com deficiência, contato com pessoas com deficiência. É muito difícil para muita gente conviver com pessoas com deficiência. Nas escolas elas não aparecem, elas não surgem. No trabalho, se elas também não aparecerem, quando e como nós vamos ter contato com esse Dharma, com esse espanto que o novo nos traz e que nos leva a pensar, a refletir e a transformar quem nós somos? Eu passei a ter um aprendizado fabuloso, quando eu, mais ou menos há 20 anos, comecei a conviver com duas pessoas importantíssimas da minha vida, que são pessoas com deficiência. Há mais ou menos 20 anos, um dos meus grandes amigos e irmãos, uma pessoa queridíssima, o Beto, que talvez esteja aqui nos assistindo, por uma situação muito difícil que ele viveu, ele se tornou uma pessoa com deficiência e movimenta quase nada do seu corpo, né? E está há mais de 20 anos, talvez, nessa condição. E ele me ensina todas as semanas, porque nós vamos juntos assistir a algum filme sempre. Nós fazemos uma confraria de dois, que nós chamamos de Confraria da Vida Boa, e a gente toma vinho, e a gente assiste a um filme, e a gente comenta livros. Praticamente todas as semanas a gente reserva um instante para poder conversar. E o Beto me ensina muito. E eu acho que eu ensino a ele muito. E a minha mãe, que há mais ou menos 18 anos, teve um AVC isquêmico e se tornou uma pessoa com deficiência. E é talvez uma das minhas maiores professoras de vida, e é uma pessoa, uma humana, uma pessoa que, comigo, me leva a pensar no diferente. E olhar para minha mãe é olhar o Tafma, o espanto. E a gente pode tirar do espanto muita coisa maravilhosa. E se eu não estiver com essas pessoas, e se eu não estiver com pessoas que me tragam o espanto do diferente, como é que eu vou crescer? Nas empresas, como é que as pessoas podem crescer sem o espanto de terem pessoas ali que são diferentes, que têm deficiência? E eu acho que esse nosso papo de hoje ele tem muito dessa pegada, da nossa capacidade de gostar também e de amar também o distante, trazer o distante para perto. E aí, pessoal, perguntas? Ou talvez, sabe, essa minha reflexão leve vocês a fazerem outras também.
Eu queria trazer umas reflexões sobre isso que você acabou de trazer, essa questão, talvez trazendo também um outro olhar, uma outra percepção, né? Na verdade, não um outro olhar, mas uma ampliação, talvez, né? Para além de questionar, ou de trazer para perto esse outro similar distante, outro similar diferente, acho que cabe também um questionamento em cada um de nós, obviamente, eu também não preciso, né? O que me torna tão especial se eu sou a norma e o outro é o diferente, né? Que torna a minha forma de existir como ela que é válida, ela que é essencialmente humana, e tudo aquilo que fuja da forma como eu sou no mundo é estranho, é o estrangeiro, é o diferente. Quem foi que ditou se, por exemplo, a forma de andar é a forma de pedir? Se a forma de se dar uma xícara é essa, e não há uma outra forma de tomar um café senão essa, né? Então, acho que de fazer esse questionamento nos traz também a possibilidade dessa aproximação com aquilo que está distante de nós, né? E, para além disso, questionar também as nossas formas de amar, porque a gente parte de uma sociedade que ela é ocidental, que ela é colonizada, onde o amor não é para todos. A gente ama corpos brancos, cis, héteros e sem deficiência. Então, que amor é esse que eu estou construindo, né? Eu gosto muito da perspectiva de Berrutz, tá? Eu sou apaixonada por Berrutz. Mas eu gosto muito da perspectiva de amor, ela traz o amor não como um sentimento, né? Porque se a gente parte da ideia de amor como um sentimento, a gente vai estar reproduzindo formas de amar que vai excluir diversas existências. Mas o amor é também uma ação, né? O amor é um ser, e eu escolho amar. Então, acho que cabe também esse questionamento de se questionar quais formas, quais existências eu estou escolhendo amar, né? E a partir disso, a gente se percebendo as nossas relações, de que forma essas relações elas estão se dando, quais as atitudes, os comportamentos, os sentimentos que estão emergindo a partir disso. Em todos os espaços que eu como a dar aula, palestra, eu sempre questiono as pessoas, né? Sobre quantas pessoas com deficiência fazem parte do seu vínculo social. Quantas pessoas com deficiência são seus amigos, não é um conhecido, amigos, pessoas que vocês constroem laços de intimidade, é, de proximidade. Com quantas pessoas com deficiência vocês já se relacionaram afetivamente, sexualmente? Quantas pessoas com deficiência estão nos ambientes que vocês frequentam? Porque, às vezes, as pessoas, não, mas eu não estou no lugar de pessoas com deficiência no meu dia a dia. Ela teve um curso de Amanda trouxe no início, né? Ela era sempre a primeira pessoa. Isso tem mudado. As pessoas com deficiência estão passando para os espaços. Então, será que não falta também um movimento das pessoas com deficiência de se questionar sobre quais espaços são esses que elas estão frequentando, onde elas não estão vendo pessoas com deficiência, porque a gente também escolhe com quem a gente vai se relacionar. E a partir desse exercício, a gente vai transformando a nossa vivência, as nossas relações, e de fato praticando esse amor, né? Como uma atitude e não apenas um sentimento. Eu acho que vou passar essa bola para a Amandinha e juntar como fechamento uma pergunta que surgiu sobre levar essas reflexões, levar esse pensamento para crianças também, né? Quer dizer, como que isso tudo que a gente vem falando aqui pode ser também desde cedo no ser humano, pequenininho, colocado ali e que vá transformar essa pessoa numa pessoa que já cresça
com ideias de diversidade e de inclusão desde cedo. E aí, Amandinha, você poderia fazer o fechamento, né, com a sua fala. Tenha também, se bem que Yara queria colocar uma coisa para vocês duas aqui que eu vi, né, Yara? Vou deixar a Yara falar, então, que aí eu falo no final. Acho que é melhor. Perfeito, gente. Já estamos caminhando para o fim, né? E já assim com saudades, né? Foi um tempo assim muito importante. E diante da fala de Cal, carregada de emoção, e das falas de Amanda e de Cleiciane, eu queria pensar com vocês aqui agora. Freud fala que a gente caminha para o nosso desejo, né? E eu queria falar sobre desejo agora. Então, vamos fazer de conta que a gente pudesse agora ter uma lâmpada aqui e a gente pudesse realizar um desejo. Só temos um desejo para realizar, né? Essa lâmpada mágica está aqui e ela só nos fornece um desejo. Então, se vocês pudessem realizar cada uma um desejo nessa noite de mudança na forma de como as organizações percebem e agem com relação à diversidade e à inclusão. Qual seria esse desejo? Que pergunta bombástica para o final. Ah, Cleice quer responder logo? Quer que eu responda? Lembrando Pode que ir, você só tem um Amandinha. desejo. Pode ir, a bola está com você. Um desejo é que a gente não precisasse reduzir o indivíduo a números, no sentido de que, a gente vai falar sobre inclusão porque isso é bom para o negócio. Enquanto consultora, enquanto pessoa que atende várias empresas no Brasil, eu entendo que se eu chego numa sala cheia de executivos que entendem, foram treinados para entender essa linguagem, se eu falo para eles apenas que o papel tem uma função social na vida das pessoas e que as pessoas elas precisam ser incluídas porque elas são pessoas e elas podem contribuir com as suas vivências e com suas perspectivas, a probabilidade da minha fala não ser validada e não ser valorizada e não ser efetivamente posta em prática através de ações, ela é extremamente alta. Agora, se eu falo para essas pessoas em posições de liderança, que isso é bom para o negócio delas e trago números para embasar isso, a probabilidade de que isso se transforme em ações ela é muito maior. Mas isso extrapola a questão da inclusão, né? Isso fala sobre o sistema capitalista que nós estamos inseridos, como a Cleice trouxe muito bem. Então, eu diria de uma maneira muito tópica que seria que as pessoas fossem incluídas porque elas são pessoas e porque elas podem contribuir dentro das suas vivências e das suas, né, individualidades, vamos dizer assim, e não que a gente reduzisse isso apenas a números, mas eu percebo que essa é uma prática muito forte das organizações e é o que eu falo, né? A gente precisa entender como é que a gente fala para os não convertidos. Eu sei que eu falei isso algumas vezes aqui, mas parece que eu estou sendo repetitiva, mas é porque isso acontece muito na prática quando a gente vai olhar para o funcionamento de uma organização que é muito complexa, né? Falar para os convertidos é fácil, jogar confete entre nós é fácil. O difícil é a gente falar para os não convertidos. E aí, como é que a gente traz essas pessoas para que a gente construa uma sociedade que seja efetivamente inclusiva? Então, as organizações elas ainda operam muito sobre essa lógica, então eu diria, de uma maneira muito tópica, era que a inclusão ela fosse feita porque isso é bom para todas as pessoas, e não porque isso é uma lógica apenas de mercado. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo, longo caminho pela frente. Eu vou ser um Obrigada. pouco.
Obrigada, Amanda. Cleiciane. Eu vou ser um pouco polêmica. É na colocação do meu desejo. Se eu tivesse uma lâmpada mágica onde eu pudesse escolher um único desejo, eu escolheria acabar com o capitalismo. E acabar, inclusive, no setor privado. Porque eu não acredito, de verdade, que a gente possa alcançar uma sociedade justa, equânime, igualitária, onde haja, de fato, uma cultura anticapacitista dentro desse sistema que prega competitividade, produtividade, uma forma de funcionalidade única, né? Como se todos os seres humanos eles pudessem ter o mesmo modo de funcionamento. E o máximo que a gente pode conseguir, talvez, sejam essas concessões, essa ideia de que se eu vou recrutar um colaborador, eu preciso que ele entregue esse resultado, né? E é bem desafiador a gente mudar essa lógica, mas como a Amanda trouxe, é o que a gente vive no momento, né? E aí a gente vai precisar dialogar com o sistema que a gente está inserido. E aí, partindo deixando um pouco o sonho, a utopia, e partindo um pouco da realidade, né? E no quanto que esse desejo precisa, nesse momento, estar conectado com isso, acho que o meu desejo parte um pouco do que a Amanda trouxe, e somado a isso, o sonho de fato, né, a gente consiga alcançar uma sociedade capacitista, onde ainda que o sistema, da forma como ele opera, ele não mude, né? Que a gente tenha iniciativas e ações que de fato valorizem a diversidade, né? Que percebam as pessoas na sua plena forma de existir, percebendo suas potencialidades, suas singularidades, particularidades, então elas possam ter uma possibilidade de expandir as suas existências, inclusive dentro desses ambientes corporativos, né? Que essas condições elas possam ser maximizadas o máximo que possível, né? Como a Amanda disse, que não sejamos apenas números, né? Mas, de fato, uma realidade que possa fazer parte de uma cultura organizacional. Só para concluir, em poucas palavras, e atender uma, uma, uma provocação e uma pergunta do nosso público, como que a gente pode, desde criança, ajudar alguém, ou melhor, ajudar alguém desde criança a ter um pensamento mais diverso e mais inclusivo? Poucas palavras e caceteiras em cima da ideia do que é que vocês diriam. Expor as crianças à diversidade, não tem caminho melhor do que esse. Às vezes, por medo, por receio, a gente entende a pessoa, mãe, o responsável, o pai, o adulto que está ali com a criança, quer tirar a criança daquela situação, e a gente dá a pior resposta possível. A criança pergunta: por que a tia está na cadeira de roda? Tudo bem, pode ser que eu não esteja num bom dia, não queira falar com a criança, mas a gente pode explicar para a criança que as pessoas são diferentes e não necessariamente dizer que a tia está doente e afastar a criança daquela vivência. E a gente cria aquele estereótipo na cabeça da criança de que a pessoa com deficiência é uma pessoa doente e que é uma pessoa que ela precisa estar longe, né? Porque é uma pessoa que vai expor ela a uma situação, né, de desconforto ou algo do tipo. Então, à medida que essas crianças cresçam, entendam a complexidade do mundo, a gente vai dando respostas adequadas à sua capacidade de entendimento, mas não tem outra resposta mais complexa do que permitir que a criança entenda que o mundo é diverso, olhando para a diversidade como uma qualidade do que é diferente. Beleza. E você, Cleice, o que é que você diria? Caminha nessa direção também? Para mim, nessa direção, eu só acrescento, mas além de expor as crianças a convivência com pessoas com deficiência,
normalizar essas existências, né? Muitas das vezes, quando há a possibilidade dessa convivência, ainda é muito pela lógica de que esse outro é muito estrangeiro, é o diferente, uma pessoa que vai necessitar de um cuidado, de um ser frágil, mas a partir do momento que a gente normaliza essa convivência, essa existência, um exemplo que eu sempre dou assim, né? Do quanto nossa socialização ela é capacitista, por exemplo, né? Do quanto que a brincadeira, né? É um espaço de ludicidade, né? De diversão e tal, mas é também um espaço de simbolização e de preparação para as nossas convivências sociais, né? E uma coisa é muito comum é de que, por exemplo, quando uma criança ela tem um boneco, uma boneca, um brinquedo se quebra, uma perna, um braço, a gente ensina ela a jogar fora, porque aquele boneco ele não presta mais, né? Ou a gente não incentiva essa criança a ter brinquedos que pensem nessas diversidades humanas. Eu, hoje, quando eu era criança, por exemplo, a gente não via bonecas, né, com deficiência. Hoje em dia isso tem sido uma realidade. Então, por que não fomentar, né, inserir dentro das brincadeiras das crianças também essas realidades, essas existências? Por que não levar para o convívio das crianças essas pessoas com deficiência de uma forma normalizada e deixar as crianças elas não nascem capacitistas, elas se tornam capacitistas, né? A partir de onde esse adulto ele vai se portar diante da pessoa com deficiência. Então, se você deixar uma criança ela brincar, ela interagir com uma pessoa com deficiência, ela vai interagir da forma mais é, natural, fluida possível. Se uma criança chega até mim e questiona, né? Tia, por que você está na cadeira de rodas? Eu sempre falo para ela, "Pô, existem pessoas que andam em pé e existem pessoas que andam na cadeira de rodas. Então, tá bom. Eu, às vezes, um natural. Nossa, isso é legal, eu também gostaria de ter uma. Ai, você não para mim? Então, assim, depende muito de como isso é apresentado para ela, né? Se apresenta uma coisa que, não, ela sofreu, sei lá, sofreu de uma forma pejorativa, a criança vai penalizar aquilo como uma coisa ruim. Mas se eu apresento isso como parte do que é diverso, né, das condições de vida humana, a criança vai lidar de uma forma tranquila, interagir com isso de uma maneira que não seja assistida. Então, acho que, para além dessa exposição, de fato, normalizar essas existências é uma também válidas e possíveis de serem. Eu acho maravilhoso que tudo que a gente trouxe aqui me leva a refletir que não dá para ser alguém que senta na dificuldade e acha que não há o que fazer. Penso que as falas que vocês trouxeram e as reflexões que a gente gerou nesse evento nos convidam a uma posição de questionamento e de ação, e de movimento para a transformação. E isso, eu creio que é muito importante que aconteça nas empresas. E uma orientação segura de sacudir as pessoas que estão nas posições de gestão e de liderança, isso vai fazer um movimento cada vez mais forte e efetivo para que algumas realidades mudem. Porque se a gente for só sereno e achar que não há o que fazer, nada é feito. Eu me lembro muito de uma ressignificação da grande autora que eu amo de paixão, a Angela Davis, com sua posição ativista em relação ao antirracismo. Ela coloca uma coisa interessante: cansei de aceitar as coisas que não posso mudar. Hoje eu quero mudar as coisas que eu não posso aceitar. E acho isso muito forte. A gente pode levar essa ideia para o âmbito organizacional com toda certeza. Vamos mudar as coisas que a gente não pode aceitar. E dizer não a algumas realidades é fundamental. Deixar de
de sentar e se acomodar naquilo que é e começar a sonhar com aquilo que vai ser. Gente, sem palavras para agradecer a vocês duas que trouxeram reflexões tão importantes. E tivemos tantos problemas técnicos no início do nosso evento e ainda assim seguimos à frente e recebemos de vocês essa ducha de aprendizado, de experiências de vida e que trazem para a gente reflexões muito importantes. Eu espero que esse nosso encontro seja visto. Vou colocá-lo, está sendo gravado, né? Vou colocar lá no YouTube para que as pessoas possam assistir. E queria também, além de agradecer a você, agradecer ao nosso professor orientador, Mino Rios, agradecer a Estácio, que nos deu apoio, agradecer às outras pessoas da equipe, demais participantes desse evento que estão nos bastidores, se puderem ainda abrir aqui a câmera para a gente poder ver vocês. Nós temos uma equipe, um grupo muito bacana que estava, né, nos ajudando a criar esse encontro. E a Arinha, minha grande amiga, colega, parceira de tantas coisas, de tantas atividades. E você, Amandinha, e você, Cleciane, espero que a gente possa estar junto em outros momentos também, para podermos fazer essas coisas acontecerem. Gostaria de pedir à Beatriz que também abrisse aqui o seu vídeo para fazer um agradecimento especial a essas duas pessoas que fizeram a interpretação para Libras aqui do nosso papo, né? Nós temos aqui o Vinícius Rastari, que está aqui, ali, ó, Vinícius, gente boa demais, fez um trabalho muito competente, muito bacana. E nossa querida Beatriz Lopes, Bia também, grande agradecimento a você, minha querida. Que bom que você estava aqui conosco, que fez esse trabalho tão lindo, trouxe sua sensibilidade, sua competência, fazendo uma tradução também muito bacana. Beleza, pessoal? E então, nós fechamos aqui, agradecendo a vocês que também assistiram, e agradecendo as pessoas do futuro, quem está vendo esse nosso encontro aqui em 2038, em 2052, em 2067, seja lá quem for, no futuro espero que você esteja podendo viver num mundo de trabalho diferente, mais diverso e mais inclusivo, onde as pessoas possam estar realmente colocando tudo aquilo que elas têm de melhor para oferecer, e que as pessoas possam sentir o espanto feliz, o espanto alegre, o espanto do novo, do milagre, da transformação, vendo pessoas que não são iguais a nós, e crescendo com elas, junto com elas, amando não apenas o próximo, amando o distante. Um beijo imenso para cada uma, para cada um, e seguimos adiante no nosso trabalho. Valeu, pessoal. Abraço imenso para você, Cleciane. Abraço imenso para você, Amanda. Que maravilha poder ter vocês aqui conosco. Espero que a gente possa fazer mais coisas junto. E Arinha, quer dar o seu tchau final para o pessoal? Eu quero agradecer, né, ainda, as queridas que nos agraciou com suas presenças aqui. Foi muito fantástico. O Vinícius, a Beatriz, a própria Martinha, que chegou para nos dar um suporte de última hora também, né? Você, o público também. E eu queria que agora a gente pudesse fazer uma foto, né? Para podermos guardar, fazer um print desse momento, dessa festa, desse momento que foi muito significativo para todos nós. Obrigada Então, mesmo, de coração, gente. do 3 a 1, tá? 3, 2, 1, é nóis. Feito. Valeu, pessoal. Até uma ótima noite a todas e todos. Tchau, tchau.